Pensa só, o que realmente define a alma de uma empresa que já tem 200 anos. Hoje, a gente vai dar uma olhada num livro de história bem diferente que comemora o bicentenário de uma das instituições mais antigas do Brasil, mas não com números, e sim com pessoas. Olha só que legal! Este aqui é o livro 200 anos, 200 histórias do Banco do Brasil. Mas já vou avisando, esquece tudo aquilo de relatório anual, gráfico de desempenho, isso aqui não tem nada a ver com uma história corporativa comum. E aí fica a pergunta, né? Como é que uma instituição tão gigante e tradicional decide contar a própria história? O que ela resolveu destacar quando olhou para trás, para esses 200 anos todos? Bom, a resposta não é bem a que a gente poderia imaginar. Não está nos balanços financeiros, sabe? Nem nas grandes inaugurações ou naquelas decisões estratégicas que vêm lá de cima da diretoria. A história, a de verdade mesmo, é contada por quem viveu ela na pele. É uma coleção de crônicas, de reflexões, de causos, tudo escrito pelos próprios funcionários ao longo de décadas. E é exatamente aqui que a coisa fica boa de verdade. Essa coletânea toda tem uma origem muito particular, que já diz muito sobre a cultura que existe lá dentro do banco. Por um tempão, o banco tinha um negócio chamado Boletim Interno de Pessoal, o BIP, que depois virou uma comunidade online. Era tipo um espaço seguro onde a galera tanto da ativa quanto os aposentados contava suas histórias do dia a dia. Este livro, então, é basicamente uma seleção dos melhores momentos desses relatos todos. Então, o objetivo aqui nunca foi registrar o fluxo de dinheiro, mas sim o fluxo da vida, sabe? Capturar aquela memória coletiva que, no fim, é o que forma a alma de qualquer lugar. E que histórias são essas, hein? Tem de tudo um pouco. Tem coisa engraçada, coisa emocionante, umas meio burocráticas e outras que são simplesmente bizarras. Bora mergulhar em algumas delas. Para começar, vamos com a história de um funcionário novato. Imagina a cena. O rapaz lá todo certinho com colete amarelo de autoatendimento é chamado por um cliente que não fazia ideia do nome dele e, bom, gritou a primeira coisa que veio na cabeça. E pronto, bastou esse grito. Foi o batismo. A partir daquele exato momento, o colega Rodrigo virou para sempre o Pikachu da agência. Agora uma outra história, que vai para um lado bem mais emocionante. A Operação Coração de Cabra. Nela, um funcionário, o Capixaba, deu um jeito de ajudar a Dona Maria, mãe de 3 filhos, a conseguir um financiamento informal para comprar uma cabra de leite. Essa operação nunca esteve em nenhum papel, claro, mas mudou a vida daquela família para sempre. Olha que coisa forte isso. Mostra o impacto de um gesto simples de empatia, uma coisa que foi muito além de qualquer procedimento padrão do banco. E para fechar essa rodada de histórias, segura essa: o caso do gato morto. É isso mesmo. Um gato apareceu morto perto de uma agência. Chamaram um bombeiro para tirar. E aí veio o problemão. Como é que se paga por um serviço desses? Não existia nenhuma categoria no sistema para a remoção de felinos sem vida. A solução foi essa pérola aí. É o retrato perfeito da burocracia tentando lidar com os problemas malucos da vida real. E são esses momentos, essas pequenas vitórias contra o absurdo, que acabam construindo algo muito maior entre as pessoas. Então, quando a gente junta todas essas historinhas, esses causos, a gente começa a ver que tem um quadro muito maior se formando. Elas mostram uma cultura e um sentimento de identidade que são muito, muito fortes lá dentro. E não é só impressão, não. Na carta de abertura do livro, o próprio presidente do banco na época, o Lima Neto, mandou a real. Ele escreveu que guardar essas memórias é o que faz todo mundo entender o que torna aquela equipe uma comunidade ímpar. E se a gente for analisar, tem um padrão que se repete em quase todas as histórias, né? Um orgulho danado de pertencer àquele grupo, a camaradagem para resolver os pepinos, o bom humor para não pirar com a burocracia e, principalmente, uma conexão muito forte com a comunidade em volta. No final das contas, a grande lição que esse livro traz vai muito além dos muros de um banco. Serve para qualquer lugar. Afinal, a gente pode se perguntar, por que dar tanto valor para um apelido engraçado ou para uma operação extraoficial para comprar uma cabra? Qual a importância disso? É simples. É porque é exatamente nesses momentos que a gente encontra o coração humano do lugar. É o que transforma uma organização, que poderia ser só um monte de regra e prédio, em um organismo vivo, com personalidade, com alma. A grande sacada é que a cultura de verdade de um lugar não é aquela frase bonita de missão, visão e valores pendurada na parede. A cultura real é construída no dia a dia, uma história de cada vez. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final.
Seja no nosso trabalho, na nossa família ou no nosso grupo de amigos. Quais são as pequenas histórias que realmente definem quem a gente é como grupo? O que de fato conta a nossa história? Fica aí a pergunta para a gente pensar a respeito.